Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jefferson com mais uma videoaula e vamos fazer exercícios hoje do capítulo 13, né? Problemas de gravitação. Para iniciar aqui a nossa videoaula de exercícios, vamos tratar de um problema muito interessante, que é o número 2 da nossa lista. Então não vamos começar com o primeiro, mas vamos começar com o número 2, né? Tem toda uma motivação aí para iniciar com esse. Que a gente vai aplicar, né, a equação da gravitação de Newton e vamos conseguir trabalhar direitinho um problema muito interessante que relaciona a força de interação do Sol e a força de interação da Terra, que vocês vão entender daqui a pouquinho. Como é que está a leitura do nosso probleminha então? Olha só. Tanto o Sol quanto a Terra exercem uma força gravitacional sobre a Lua. Então imagine você, tá a Lua lá, uma boa, né, orbitando a Terra, e aí o Sol interage com a Lua, claro, né, um astro vai interagir ali com a Lua, interage com todos os outros planetas ali, né, e objetos no espaço que estão ali no campo gravitacional do Sol, né, do nosso astro. Aí ele pergunta o seguinte, e a Terra também interage com a Lua, claro, né? Então essas duas interações aí, Terra-Lua, Sol-Lua, é considerado nesse problema. Aí ele pergunta, qual é a razão F-Sol, F-Lua, ou seja, força do Sol e força da Terra, perdão, força do Sol, força da Terra, entre as duas, né? Certo? F-Sol, F-Terra, entre as duas forças. Qual é a razão disso aí, né? Ele dá alguns valores e a gente tem que ir atrás de outros, né? A distância média entre o Sol e a Lua é igual à distância média entre o Sol e a Terra. Vejam bem, né? Se a gente pegar a distância média entre o Sol e a Lua, né? Pega lá Sol e Lua, é igual à distância média entre o Sol e a Terra, para considerar essas duas distâncias iguais. Maravilha, gente? Então, esse é o problema número 2. A gente vai tentar equacioná-lo agora. Então, esse é o número 2, problema 2 da nossa lista. E a gente começa a escrever as coisas, F, Sol, Lua, né? Vamos denotar dessa forma aqui, ó, FSL seria a força do Sol sobre a Lua. Como é que a gente pode escrever isso aí, né? Vai ser a constante gravitacional, Gzão, massa do Sol, massa da Lua, dividido pela distância dos dois, massa da Lua, dividido pela distância do Sol e a Lua ao quadrado. A força gravitacional da Terra sobre a Lua vai ser Gzão, massa da Lua, massa da Terra, dividido pela distância da Terra até a Lua ao quadrado. A distância e a massa da Terra, a gente vai pegar as massas todas aqui, né? Massa da Terra é 5,9810 elevado a 24 quilogramas, beleza? Massa do Sol, bem maior, né? 1,9910 elevado a 30 quilogramas. Continuando aí, a gente tem também os raios, as distâncias aqui que nós estamos considerando, né? Distância Sol-Lua, distância Terra-Lua, tá bom? Então vamos lá então. Distância Terra-Lua, nós vamos escrever, vale 3,8210 elevado a oitava metros. Tudo em metro para ficar mais fácil a nossa conta, né? E a distância Sol-Lua, distância do Sol até a Lua, será 1,510 elevado, é um pouco maior, né? 10 elevado a 11 metros. E a gente escreve as expressões, né? Então a gente quer o que? A razão FSL dividido por FTL, né? Força do Sol sobre a Lua dividido pela força da Terra sobre a Lua. A gente vai tentar entender qual a ordem, né, com que essas forças estão relacionadas. Se uma é 2 vezes maior que a outra, se uma é metade da outra, se uma é 1/3 da outra, como é que é isso, né? Essa é a indagação do nosso problema. Então vamos escrever, vamos pegar então F Sol Lua, beleza? A gente vai colocar aqui e dividir por F Terra Lua, né? Que é essa outra expressão, e colocar aqui no denominador. E vamos fazer essa continha então. Então vai ficar Gzão, massa do Sol, massa da Lua, dividido por RSL ao quadrado, dividido tudo em barra de divisão maior, Gzão, ML, MT, dividido por RTL ao quadrado.
Beleza? A gente pode cancelar o Gzão, a massa da Lua também se cancela, conserva aqui conserva o primeiro, multiplica pelo inverso, né, do denominador. Então vai ficar ms, né, massa do Sol, vezes RTL ao quadrado, dividido por massa, né, da Terra, vezes RSL ao quadrado. A gente coloca os valores, né? Massa do Sol, a gente vai colocar o valor do massa do Sol, massa da Terra, também colocar o valor raio, né? Raio, né? Distância Terra-Lua e distância Sol-Lua. Tá legal? Então vamos fazer essa continha agora, né? Massa do Sol 199, 10 elevado a 30 quilogramas, vezes a distância Terra-Lua, que é 382, vamos escrever aqui, 10 elevado a 8 metros, tudo isso ao quadrado. Dividido, todo mundo dividido aí, bonitinho, 598, 10 elevado a 24, que é a massa da Terra, quilogramas, vezes 1,5, perdão, 10 elevado a 11 metros, que é a outra distância. Cancela quilograma com quilograma, metro cancela com metro, e a gente vai ficar com o resultado final numérico, que é o seguinte, né? FSL dividido por FTL vai dar 2,16, ou seja, a força com que o Sol, né, exerce sobre a Lua é praticamente 2 vezes, né, a força com que a Terra atrai a Lua. Então, o Sol atrai a Lua com uma força, e essa força é 2 vezes praticamente a força com que a Terra atrai a Lua. Tudo bem? Então, essa é a brincadeira aí envolvida nesse problema de número 2 da nossa lista. Problema de número 3 agora, meus alunos. Olha só qual é a ideia do problema 3. Um problema muito interessante, bem curioso mesmo. Olha só, você tem uma massa emão, dividida em 2 partes, eminho e emão menos eminho. Então você tem lá uma massa emão, aí você divide ela em 2 partes, né? Você vai tirar lá um eminho dela, uma parte fica eminho e outra eminho menos emão e outra emão menos eminho, que são em seguida separados por uma certa distância. Beleza? Então a massa emão é dividida em 2 partes, né? Eminho e emão menos eminho. Você tirou lá o eminho do emão. Aí pergunta qual é a razão eminho sobre emão que maximiza o modo da força gravitacional entre as partes. Certo? Então ele quer saber lá qual é a razão, né, dessa massa eminho sobre emão, né, que maximiza a força de interação entre eminho e emão menos eminho, né? Sempre falo trocado isso aí, né? Então você tem lá eminho que você tirou e emão menos eminho que ficou lá no lugar onde estava o emão, né? Então essa é a lógica. Ele quer que a gente encontre então essa razão eminho sobre emão que maximiza a interação entre essas duas massas dessa retirada aí do eminho do emão, né? Então, olha lá, como é que vamos desenhar isso aí para a gente entender como é que é essa lógica. Então, esse é o problema número 3, né? Então, a gente tem uma massa separada, distância D, eminho e emão menos eminho. Então, o que está acontecendo aqui é que tinha o emão, você tirou o eminho do emão, né? Ficou lá no lugar do emão, ficou emão menos eminho. Tirou lá e colocou aonde? Colocou do outro lado lá o eminho. E aí vai surgir então uma força gravitacional, né? Uma força de interação aqui. Vamos desenhar essa força de interação. Vai surgir uma força de interação F aqui, ó, né? Interação gravitacional F aqui e F do outro lado, né? Forças iguais aí interagindo. Tudo bem? Essa é a lógica do nosso problema. E nós queremos exatamente a razão entre o eminho sobre emão, de tal forma que essa força seja maximizada. Vamos escrever o módulo dessa força agora, né? O módulo da força F será Gzão, eminho que multiplica emão menos eminho, né?
Isso que a gente tem que observar aí. Dividido pela distância d ao quadrado. Aí a gente pode fazer algumas jogadinhas aqui para tentar encontrar essa razão em μ sobre mão. Ele quer exatamente a razão em μ sobre mão, que maximiza o f, né? Então eu posso escrever assim, gzão sobre d quadrado, que multiplica o emão em μ menos em quadrado, né? Aí nós vamos pegar e escrever a razão com x igual a em sobre emão, vamos definir esse negócio aí. Então eu posso, por exemplo, isolar aqui, ó, o eminho, né? Eu posso isolar eminho fica sendo o x vezes emão. Aí esse valor eu coloco aqui, né? Coloco aqui e coloco aqui também. Aí a gente começa a escrever toda essa expressão em termos da razão eminho sobre emão, que eu estou chamando de x. Então a gente vai ficar com a situação que é o seguinte, o módulo f de x será, né? O gzão sobre d quadrado, aí lá vai aparecer emão x vezes emão, né? Que é só substituir, vezes x quadrado, né? Substituir aqui, isolei o eminho, né? Vai ficar x quadrado, x quadrado vezes emão quadrado, né? Que o eminho estava lá elevado ao quadrado. Isso tudo dá igual. Aí a gente vai pegar esse emão aqui e tirar para fora. Tira para fora aqui, tira para fora aqui e tira para fora de lá. Vai sair, então, emão quadrado, para ficar só a razão x, né? A razão de emim sobre emão, que é o x. Certinho? Então vai ficar emão quadrado sobre d quadrado, que multiplica x menos x quadrado. Olha aí. Então a gente tem uma expressão aqui, ó. Nós temos uma expressão exatamente, vamos apagar essa parte aqui, exatamente da razão x, que é emim sobre emão. O que está dizendo essa razão para a gente aqui? Esse f aqui, f de x, a gente pode até construir o gráfico dele, mas não tem necessidade, mas ele vai ter um valor máximo entre os valores extremos aí, onde esse x vai ser zero, né? Por exemplo, se o x for zero, tudo isso aqui dá zero, né? Toda essa parte que dá zero se o x for zero. E se o x for 1 também, né? Se o x aqui for 1, a razão for 1, a gente também não vai ter nada. O x sendo zero quer dizer que você não tirou nada da massa em mão. Esse cara aqui é zero, né? Se não tira nada, não tirou nada, então não tem força. A força aqui, ó, zero. Não tirou nada, não colocou nada do outro lado para interagir, zero. E se você tira exatamente a quantidade igual, né? Se o x for 1, quer dizer que você tirou aqui, ó, emão menos eminho, dá zero. Então, dá zero a interação também. Tudo bem? E aí tem um valor extremo aí entre essas duas razões, né? A razão x igual a zero e a razão x igual a 1. E a gente vai explorar isso. Para explorar isso aí, basta a gente derivar essa expressão. Eu posso derivar o f em relação a x. A gente encontra o valor extremo, né? Derivando, então, vai ficar gzão emão sobre d. Beleza? A gente deriva lá dentro agora, né? Deriva lá dentro do parênteses. Então, vai ficar derivado lá dentro, vai ficar 1, que é só a derivada de x, sobre v menos, né? 2x, né? Derivei o x aqui dá 1, derivei o x ao quadrado dá 2x. Beleza? E aí a gente pode fazer essa continha aí, impondo que isso tudo aqui tem que ser nulo, né? Impondo aqui essa quantidade toda zero, que é o extremo dessa expressão, né? Impondo que isso seja zero, a gente pode escrever apenas que 1 menos 2x seja nulo. Quando a gente põe que toda essa expressão seja zero, isso que está aqui multiplicando não pode ser zero. O que pode ser zero é apenas esse parênteses aqui que tem que ser nulo. Maravilha? Impondo isso, então, está fácil fazer essa conta, né? 1 menos 2x igual a zero, vou ter, então, x igual a meio, né? 1 sobre 2. Ou seja, nossa razão aqui, ó, é que tem que ser a metade. Beleza? Então, o resultado final é esse, né? O x é emim sobre emão. Eu escrevo ele para a gente obter, então, no final das contas, a razão emim sobre emão. Então, emim sobre emão tem que dar exatamente 1 sobre 2, né? É essa a razão que maximiza a força F. Certo, gente? Vamos para o próximo exercício, que ele é muito importante.
Problema 16 agora, pessoal. Então a gente dá um salto aí e já vamos logo abordar os problemas envolvendo distribuições contínuas de massa. Então vocês vão ver que esses problemas são muito importantes porque eles nos ajudam a resolver as integrais de distribuições contínuas e isso vai ser muito importante para nos dar musculatura para resolver mais problemas de distribuições do que diz respeito às distribuições depois de carga, distribuições, né? De densidade, várias outras distribuições poderão ser atacadas com essas mesmas estratégias que eu vou mostrar para vocês, né? E basicamente essas distribuições contínuas aqui de massa e de carga dizem respeito a integrais muito semelhantes, né? Que lá na lei de Coulomb ou no cálculo do potencial, no cálculo do campo elétrico, a gente vai se deparar com situações muito parecidas a estas que nós vamos enfrentar agora nas distribuições contínuas de massa. Então o 16 fala o seguinte, na figura 1341, que é essa figura que está do lado aí, uma partícula de massa M1 igual a 0,67 kg está a uma distância de 23 centímetros de uma das extremidades de uma barra uniforme de comprimento L igual a 3 metros e massa E igual a 5 kg. Qual é o modo da força gravitacional F, né, F maiúsculo, que a barra exerce sobre a partícula? Então a ideia aqui é o seguinte, né? A gente tem uma partícula M1 aqui do lado, né? Deixa eu colocar aqui a setinha apontando, M1 está aqui e a gente tem a barra aqui do lado, né, interagindo com essa massa pequenininha. A brincadeira toda reside a gente observar que se nós tivermos uma massa pequenininha interagindo com outra massa pequena, tranquilo, a gente pode escrever F igual a Gzão, né? Gzão M1 M2 dividido por D aí, que é a distância dessas duas partículas aí ao quadrado. Só que nesses casos de distribuições contínuas a gente não tem isso. O que a gente tem é uma barra, né, com distribuição uniforme de massa interagindo com uma partícula M1. E aí a gente tem que encontrar uma maneira de resolver isso, né? A maneira encontrada é justamente reescrever isso aí, identificando um elemento de carga, de massa, perdão, dm aqui, interagindo com a massa. A partir daí a gente consegue escrever a lei de força, né? F igual a Gzão, mm pela distância ao quadrado. E aí a gente pode integrar essa força infinitesimal. Então vamos ver na prática como é que fica isso. Então eu vou desenhar novamente essa mesma figura que está aqui, né? Desenhar essa figura aqui para vocês e a gente vai tentar resolver esse problema aí. Então vamos lá, esse é o problema de número 16. E aí a gente tem então a massa M1, uma distância D. Ali a gente tem o tamanho da barra. Essa barra então ela tem uma densidade ali contínua, né? Vamos fazer um rachuradinho aqui para dizer que a barra ela não é oca, né? Senão vai ficar parecendo que a barra é oca. Então a barra ela tem uma massa distribuída sobre ela. Nós vamos localizar aqui o elemento infinitesimal dr, tamanho dr, e massa dm. Esse dr aí está localizado a uma distância r, certo? R. A massa do todo aí, a massa da barra, é a massa E-mão. Para, né, o elemento infinitesimal de massa, o elemento de massa dm, em R, né, na posição R, a gente vai poder escrever um df que é igual a Gzão M1 dm sobre a distância R ao quadrado. Percebam aí, eu não sei qual é a força da barra como um todo, né, interagindo com a massa pequenininha, mas eu sei qual é a lei de força aqui, ó, da massa pequenininha, dm, interagindo com o M1. Então a gente pode escrever esse. Cada problema desse, a gente vai tentar resolvê-los exatamente dessa maneira, identificando o elemento diferencial de massa, interagindo com a massa
externa, certo? E aí sim, a partir dessa organização, dessa montagem, é que o problema poderá ser efetivamente resolvido, certo? Então vamos continuar aí. Como a distribuição é contínua, o que quer dizer? Se eu divido a massa em sobre o comprimento dela, isso vai dar o dm dividido pelo dr. Isso aqui é o que a gente chama de distribuição contínua. A massa em mão distribuída ao longo do L grandão dá a massa pequenininha dm distribuída ao longo do dr. Essa é a lógica da gente escrever, usar o conceito da distribuição ser contínua. A gente pode, por exemplo, eliminar o dm. Por que a gente faz isso? Porque nessa equação aqui do lado, a gente tem dm, tem o r aqui. A gente não consegue integrar isso sem ter apenas uma variável de integração. Tem o r que está mudando, né? O r localiza aqui o elemento infinitesimal de massa. Ele pode estar aqui, pode estar um pouco mais na beirada, pode estar no final também, né? Ele vai desde a beiradinha aqui, que é d, até o final lá, que é d mais l. Olha lá. Certo? Então a gente tem que passar para a mesma variável de integração. Por isso que a gente vai isolar o dm. dm será, né, o emão sobre L vezes o dr. Aí sim, a gente pode pegar agora esse valor do dm, substituir aqui, né, no dm, para conseguir finalmente resolver a nossa integral. Então, eu vou ficar com df igual a gzão m1 emão sobre L dr vezes r quadrado. A gente passa a integral, então, dos dois lados. Integra do lado esquerdo e integra do lado direito dessa equação. Do lado esquerdo, a gente vai encontrar o f, né? Quando eu integro df, encontro somente o f. E do lado direito, a gente vai integrar desde da beirada, volta lá no desenho. Vamos olhar o desenho de novo aqui, ó. Desde a beirada da posição R até o final lá, ó. Que é quanto? R mais D, perdão. D mais L. Essa é a distância que nós estamos integrando, né? As massas estão distribuídas nessa distância aí, né? Vai desde o D até o D mais L. Perfeito? Então, a gente vai integrar de D até D mais L. Então, a gente vai ficar, então, com F igual, né? O que é constante sai para fora, Gzão, M1, Emão sobre L sai para fora, integral de D até D mais L. dr sobre r quadrado. Aí ficou fácil a integral, né? Integral de 1 sobre r quadrado é a mesma coisa que integrar r elevado a menos 2, né? Então, a gente soma 1, divide pelo número que somou. E fica lá, então, Gzão M1 Emão sobre L vezes menos 1 sobre R, que é o resultado da nossa integral, né? Aqui é a integral de R quadrado, né? É menos 2, desculpa, né? 1 sobre R elevado a 2 é o mesmo que R elevado a menos 2. Então, a gente soma 1, dá menos 1, dividido pelo número que somou, né? Aí a gente coloca o resultado lá, que é simplesmente 1 sobre R, indo desde D até D mais L. A gente passa os limites de integração, fica Gzão, M1, Emão sobre L, que multiplica, né? 1 sobre D. Por que eu peguei 1 sobre D primeiro? Porque tem um menos aqui, ó. Então, já vou usar esse artifício aí, né? Para não ter que ficar trocando de sinal. Então, já passo o limite ali já trocado, né? O limite superior menos o limite inferior. Certinho? Já troco lá para não ter que voltar de novo, certo? Então, 1 sobre D menos 1 sobre D mais L. Então, a gente tira o mínimo agora, né? Tira o mínimo aí, Gzão, M1 Emão sobre L. Tirando o mínimo, né? Multiplica cruzado aqui, ó. D multiplica lá, D mais L multiplica, D multiplica aqui e multiplica entre eles, né? Para ter o mínimo. D mais L menos D dividido por D, que multiplica D mais L maiúsculo. Fecha parênteses. O Dzinho cancelou aqui, né? Cancelamos D com D. O L vai cancelar, quando esses dois aqui cancelarem, o L vai cancelar desse numerador com o denominador. Perfeito? Por isso que ele vai sumir também.
Então a gente vai ficar com o resultado final, que é o seguinte, né? F maiúsculo será, né? Gzão M1 Emão, que multiplica 1 sobre D vezes D mais L. É o resultado que a gente obtém, então. E aí a gente pode continuar essa expressão agora. F maiúsculo será Gzão M1, repetindo a expressão, porque nós vamos colocar os valores, né? Que multiplica 1 sobre D vezes D mais L. Eu coloco os valores agora. É bom observar aqui, antes de colocar os valores, né? Antes de colocar todos os valores aqui, é bom observar as dimensões, né? M vezes M, né? Tá ok. O Gzão tá ok. E pelo metro ao quadrado. Então, em termos de unidades, isso está tranquilo, né? A gente vai conseguir, assim, as dimensões estão corretas, certo? A gente coloca os valores agora, coloca os números, né? Então, vamos ter Gzão, que é 6,6710 elevado a menos 11, né? Newton vezes metro quadrado, dividido por quilograma quadrado, vezes 6,67 quilogramas, vezes 5, né? Quilogramas, tudo isso dividido lá pelas distâncias, né? 0,23 metros vezes 0,23 metros mais 3 metros. A gente sai cancelando tudo ali, né? Metro, quilograma cancela quilograma, metro cancela com metro, né? E aí a gente vai ter resultado final aqui na unidade de Newton, beleza? Então eu vou ficar com F igual a 3,010 elevado a menos 10 newtons, né? Que é o resultado final do nosso problema. Certo, gente? Então esse é um probleminha de distribuição contínua. É muito importante que você observe como resolve esse problema. Esse tipo de problema não é um problema que a gente vai conseguir resolver simplesmente colocando as expressões e substituindo valores. Não dá para fazer isso. O problema ele é resolvido na montagem dele. Vocês podem observar, né? A gente vai montando o problema e ele vai sendo resolvido. As integrais são integrais simples, né? Alguns alunos falam, professor, mas eu não sei resolver integral. A questão toda não é a resolução da integral. Não é isso. Certo? Vocês observarem o problema aqui, voltando um pouquinho, vocês vão observar que a dificuldade que não é resolver integral. A integral que a gente tem aqui é a integral de D, olha lá embaixo, nessa expressão aqui, né? A gente tem aqui a integral de dr, sobre r quadrado, integral muito simples. O desafio todo é montar esse problema, desenhar direitinho, né? Escrever o elemento infinitesimal de massa e usar o que nós usamos aqui, ó, a distribuição contínua, o princípio dela ser contínuo, né? E aí sim você consegue resolver o problema. Certo, gente? Então, um grande abraço a vocês. Vamos para um próximo problema para a gente fechar a nossa lista. Muito bem, pessoal. Estamos com mais um probleminha aqui da nossa lista para resolver. O último, né, dessa sequência de problemas de gravitação, né, do capítulo de gravitação. E vamos agora envolvendo energia potencial gravitacional, né? Um problema muito interessante, um problema que abrange vários aspectos aqui importantes para a gente observar. Então a leitura dele é o seguinte: a figura 1344, que é essa figura que está aqui, vocês estão observando, essa figura aqui, a energia potencial U de R de um projétil em função da distância da superfície de um planeta de raio RS. Então, nessa figura mostra, né, a energia potencial U de R de um projétil em função da distância da superfície de um planeta de raio RS. Tá legal? Se o projétil é lançado verticalmente para cima, né, com uma energia mecânica de menos 2,10 a nona joules, né, energia total. Quais são? Letra A, sua energia cinética a uma distância de 1,25 rs. E B, seu ponto de retorno. Veja a seção 8.6 em termos de rs. Daqui a pouco eu vou comentar com você sobre essa questão do ponto de retorno, né? Então vamos por partes. Está o gráfico aqui, eu vou desenhar o gráfico novamente para vocês poderem acompanhar a ideia, né? Então a gente tem
esse gráfico ele pede o ponto a qual a energia cinética, né, tem um determinado valor aqui, nessa posição é R igual a 1,25 RS. Depois ele pede o valor do raio ao qual a gente tem o ponto de retorno. Então são essas duas coisas básicas aí que está sendo pedido. Então vamos por partes, vamos para a primeira letra, primeiro item, letra A. Vamos ver como é que é a ideia da letra A, né? Então o problema 32 está aqui e vamos fazer o desenho aqui. Esse aqui é o desenho que eu prometi para vocês, está aqui. Então qual a brincadeira aqui? A dinâmica toda a gente vai observar esse gráfico aqui, ó, da energia potencial em termos, né, do raio a partir da superfície do planeta. Ou seja, quando está lá em RS, olha aqui, ó, o RS está aqui, né? Está aqui em RS, a energia potencial é esse valor, menos 5, olha lá, ó, 10 a nona. Beleza? Aí o que acontece? Algumas coisas que são importantes a gente observar, né? O valor do RS está nesse ponto, né? O valor do RS está aqui. E aí a gente vai observar algumas coisas que já é bom salientar aqui, né? Eu vou falar e aí mais à frente a gente vai reforçar isso. O IRS está aqui. Cada tracejadinho desse a gente contar lá, 1, 2, 3, 4, né? Então a gente contou aqui 4 tracejados, né? 4 marcações aqui para dar o RS. Ou seja, cada segmento desse, né? Cada segmento desse aqui, se a gente observar, vai contar com RS sobre 4. RS sobre 4. Todos os tracejadinhos aí vão contar com RS sobre 4. Mas, professor, para que isso? Isso vai ser muito importante porque ele vai pedir, por exemplo, em 1,25 RS. Em 1,25 RS, qual que é o valor da energia cinética? Letra A, né? Então, a gente vai precisar dessa informação para responder esse item da letra A. Letra A quer saber isso. Algumas coisas a gente pode escrever, né? Energia mecânica. A energia mecânica foi dada, né? Energia potencial, a gente pode escrever a expressão dela. A energia potencial sempre vai ser menos Gzão Emão sobre R, certo? A energia mecânica, a gente sempre vai escrever ela como sendo, né, a soma de todas as duas energias, né? A gente já sabe o valor dela também. Essa energia mecânica aí é menos 2,10 elevado à nona. Foi dado no enunciado, o enunciado falou qual que era o valor da energia mecânica do sistema. Então a gente já parte dessa informação, né? Menos 2,10 à nona. E a energia mecânica é sempre a soma das duas energias, a energia cinética mais a energia potencial. No ponto em que a gente está observando 1,25 RS, né, no gráfico, a gente vai observar que cada marcação, como eu falei agora há pouco para vocês, em R, né, no eixo do R, cada marcação em R vale exatamente RS sobre 4. Cada, né, tracejadinho daquele vai R sobre 4. Para o R igual a 1,25 RS, que ele quer a energia cinética, o que está acontecendo ali? O U de 1,25 RS, a gente tem que saber, né? O U de 1,25 RS vai ser exatamente aquele valor lá que vocês estão observando. Ó. Se a gente voltar para o gráfico aqui, então esse ponto até aqui é 1 RS, né? Então esse pedacinho aqui todo que vocês estão vendo, esse tracejadinho é 1/4. Então a 1,25 RS é exatamente esse ponto. E vai bater lá, 1,25 RS vai bater aqui com a energia potencial de menos 4,10 à nona, né? Menos 4,10 à nona energia potencial nessa posição de 1,25 RS. Então, menos 4,10 à nona energia potencial lá daquela partícula lá nesse campo gravitacional. Aí o que acontece? A gente vai poder escrever então o seguinte: em 1,25 RS, isso aí é exatamente o RS, né? Mais o RS sobre 4, como eu mostrei para vocês aqui agora há pouco, né? Exatamente dividido por 4. Então, RS mais o RS sobre 4. A energia mecânica é a energia cinética mais a potencial, como a gente já havia escrito, né?
A gente vai poder escrever então, substituindo o valor aqui da energia mecânica, menos 2,10 a nona joules. Isso aí tem que dar energia cinética, menos, né, 4,10 a nona joules, que é a energia potencial. Só estou substituindo esse valor aqui pelo valor da energia potencial naquela posição, lembra lá, ó, na posição 1,25 RS. Tudo bem? Menos 4,10 a nona joules. E aí a gente pode isolar o K, né? Eu deixo o K desse lado, passo o menos 4 para o outro lado, e a gente vai encontrar então menos 2,10 a nona, menos 2,10 a nona, mais, né, 4,10 a nona joules de energia. A gente faz essa continha aí, né? Menos 2 mais 4, a gente vai encontrar a energia cinética na posição R igual a 1,25 RS, igual a 2,10 a nona, né? 2,10 a nona joules. Certo? Então essa é a letra A. A letra B, ele vai pedir para a gente seu ponto de retorno. Tá legal? Então a letra B está pedindo o ponto de retorno. Qual que é o ponto, a posição de retorno? A energia mecânica, como nós vimos, né, é sempre constante, né? Não está mudando, nunca vai mudar a energia mecânica, né? A soma da energia cinética, mas a potencial é constante. O EM, né, a gente sempre vai escrever como sendo K de R mais o U de R. Tudo bem? E a gente pode isolar a energia cinética. A energia cinética, simplesmente deixando ela quietinha desse lado, o U de R passa para o outro lado. Para que isso, professor? Daqui a pouco vocês vão ver a importância de se fazer isso. Olha só, fazendo isso, então a gente vai poder escrever o EM menos, né, o U de R. Tá legal? O ponto de retorno, aí que está o detalhe da seção 8.6, onde ele comenta lá, o ponto de retorno ocorre para um determinado valor de R', por exemplo, você está numa posição R igual a R', um valor qualquer do eixo R. O ponto de retorno sempre vai ocorrer quando esse K de R' for nulo, né? Ou seja, quando ele chegar lá e a energia cinética, né, desaparecer. Esse para a gente será o ponto de retorno. O ponto de retorno sempre ocorre quando o K de R', né, um determinado ponto lá, R', a energia cinética for nula. E isso ocorrendo, né, esse termo aqui, né, EM menos U de R, vai ter que ser igual, né, para o K que dá zero, o EM, né, energia mecânica, tem que ser igual à energia potencial, para que esse termo seja nulo, né? E é isso que a gente quer. A gente vai tentar encontrar, então, um valor do R', a qual a energia mecânica aqui é igual à energia potencial. Se a gente olhar no gráfico, o que está acontecendo no gráfico, né? O U de R', ele vai ser igual ao EM, né? Exatamente onde essas duas curvas se cruzarem. Quando o R' for igual, olha lá, se você observar, né? Exatamente aqui a gente tem o R'. A gente pode contar lá, os dois gráficos estão cruzando, né? A energia mecânica corta aqui a energia potencial, a gente tem esse ponto aqui de intersecção dos dois valores. A gente pode sair contando esses valores. Por exemplo, daqui até aqui a gente tem, né, 4 tracejadinhos contabilizando um RS, né? Perdão, vamos voltar aqui. Ficou mal desenhado aqui assim, né? Aqui a gente tem o RS. RS está aqui, são 4 tracejadinhos. A gente vai contando de novo, né? 1, 2, 3, 4. Aqui nesse último a gente tem mais um RS, né? Nesse ponto aqui, ó. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui bonitinho. Aí ficou bonitinho, né? RS aqui. E aí sobrou o quê? Sobrou 2 tracejadinhos. 2 tracejadinhos aqui, aqui assim, é isso. 2 tracejadinhos. 2 tracejadinhos, a gente conta quanto? RS sobre 2. Ou seja, a gente tem 2 RS, né, mais RS sobre 2. Tá perfeito para vocês? Tá claro? Então, 2 tracejadinhos que sobraram ali, mais os 2 RS. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. O R', então, será, né, 2 RS mais RS sobre 2. Beleza? Então, fica 2,0
0,5, né? 2,5 do RS, né? É o valor do nosso ponto de retorno, do R'. Certo, gente? Esse problema ele tem vários detalhezinhos importantes, né? Que eu acho que é realmente necessário a gente esclarecer. Beleza? Refaçam os problemas, tentem fazer seguindo esse receituário aqui que o professor trabalha, né? Que eu acho que é muito importante. Um abraço a vocês, bons estudos para que vocês consigam evoluir nesse capítulo. Um abraço, gente. Até mais. Tudo de bom para vocês.